Meu filho tentou vender minha casa escondido. Quando vi meu nome no papel que o corretor segurava, na porta da minha própria casa, com um carimbo de venda autorizada, eu senti minhas pernas bambearem. Ele olhou para mim com aquele sorriso profissional e disse que vinha mostrar o imóvel para uns clientes. Eu respondi com a voz tremendo que aquela casa era minha, que eu morava ali, que nunca tinha autorizado venda nenhuma. O homem ficou branco, pediu desculpas, disse que tinha sido contratado pelo proprietário. E quando ele falou o nome, eu quase desmaiei. Era meu filho, meu único filho. Talvez você já tenha confiado demais em alguém que você mesma criou. Talvez você ache que isso nunca aconteceria com você, mas eu também achava. Eu também acreditava que amor de mãe era garantia de respeito. Eu estava errada. E se você está ouvindo essa história agora, por favor, deixe um like nesse vídeo. Não por mim, mas por todas as mães que merecem ser ouvidas. E quando terminar de ouvir, escreva nos comentários: eu mereço respeito, porque você merece. Eu mereço. E ninguém pode tirar isso da gente. Meu nome é Dalva, tenho 72 anos. Fui casada por 46 anos com um homem bom, trabalhador, honesto. Ele se chamava Geraldo. A gente construiu essa casa tijolo por tijolo, literalmente. Ele era pedreiro, eu era costureira. A gente economizava cada centavo. Comprou o terreno nos anos 80. Demorou 10 anos para erguer a casa inteira. Cada parede daqui tem o suor dele. Cada janela, o meu sonho. Geraldo morreu faz 5 anos. Infarto. De repente. Sem aviso, sem despedida. Eu fiquei sozinha, mas eu tinha a casa. E eu tinha meu filho, o Daniel. Daniel sempre foi o xodó. Filho único, mimado, eu admito. Mas também carinhoso. Pelo menos era. Ele cresceu aqui, casou, teve 2 filhos, sempre morou perto. Depois que o pai morreu, ele começou a vir mais. No começo achei que era cuidado, saudade. Ele perguntava das contas, da aposentadoria, dos documentos, dizia que queria me ajudar, que eu não precisava me preocupar com nada. Eu deixei, confiei. Afinal, era meu filho. A nora, a Jéssica, também começou a aparecer mais. Ela sempre foi meio fria comigo, mas depois que Geraldo morreu, ela ficou ainda mais estranha. Olhava a casa de um jeito diferente, fazia comentários, dizia que era grande demais para mim, que eu não conseguia cuidar, que era perigoso uma mulher da minha idade morar sozinha num lugar desses. Eu ouvia e não dava muita bola. Achava que era preocupação, mas não era. Aos poucos, Daniel começou a mudar. Ficou mais seco, mais impaciente. Quando eu ligava, ele demorava a atender. Quando vinha aqui, ficava pouco. Olhava o celular o tempo todo. Eu perguntava se estava tudo bem. Ele dizia que sim, que era trabalho, que era cansaço. Eu acreditava. Mãe sempre acredita. Um dia, ele chegou aqui com um papel. Disse que era um documento importante, que eu precisava assinar. Que era para facilitar as coisas, caso eu precisasse de alguma coisa urgente no banco ou no cartório. Ele falou que era só uma procuração simples, que todo mundo fazia, que era normal. Eu peguei a caneta, mas na hora de assinar, algo me travou. Não sei o que foi. Intuição, talvez? Ou a voz do Geraldo na minha cabeça. Revirou os olhos. Eu segurei o papel e disse que ia mostrar para alguém antes. Eles foram embora batendo a porta. Depois desse dia, Daniel sumiu. Não atendia mais minhas ligações, não vinha mais aqui. Eu fiquei arrasada, chorava todo dia. Achava que tinha feito algo errado, que tinha magoado meu filho. Eu quase liguei para ele pedindo desculpas. Quase. 2 semanas depois, eu estava na sala costurando quando tocou a campainha. Era um homem de terno com uma pasta. Ele se apresentou como corretor de imóveis. Disse que tinha uma visita agendada, que vinha mostrar a casa para uns compradores. Eu não entendi nada. Falei que devia ser engano, que aquela casa não estava à venda. Ele ficou confuso. Pegou o celular. Mostrou a conversa com o proprietário. Era um número do Daniel. Meu coração disparou. Eu pedi para ver o anúncio. Ele me mostrou. Lá estava, minha casa, com fotos dos cômodos, da sala, do quarto, da cozinha. Fotos que só alguém de dentro poderia ter tirado. E o nome do responsável, Daniel Ferreira da Silva. Meu filho. Eu tremia tanto que mal conseguia segurar o celular. O corretor percebeu que algo estava muito errado.
pediu desculpas, disse que ia verificar a situação. Foi embora. Eu fiquei ali, parada no meio da sala, segurando aquele telefone, olhando para as fotos da minha casa sendo vendida, sem que eu soubesse. Senti uma dor no peito tão forte que pensei que fosse ter um infarto, igual ao Geraldo. Mas não foi infarto, foi traição. A pior de todas. A traição de quem eu mais amava no mundo. Eu liguei pro Daniel. 1 vez, 2, 3. Ele não atendia. Mandei mensagem. Nada. Fui até a casa dele. A Jéssica atendeu o portão. Disse que ele não tava, que tava viajando a trabalho. Eu perguntei se ela sabia do anúncio da casa. Ela fingiu surpresa. Disse que não sabia de nada. Mas eu vi no olho dela. Ela sabia. Fechou o portão na minha cara. Voltei para casa destruída. Passei a noite inteira acordada, olhando para os cantos, para as paredes que Geraldo tinha erguido, para o jardim que eu tinha plantado, para cada pedacinho daquele lugar que era meu, que era minha história, meu refúgio, minha identidade. E meu próprio filho queria arrancar tudo isso de mim, sem me perguntar, sem meu consentimento, como se eu não existisse, como se eu fosse um estorvo. No dia seguinte, procurei ajuda. Fui até o cartório onde tinha registrado a escritura da casa. Conversei com o tabelião. Expliquei a situação. Ele pediu os documentos. Eu levei tudo. A escritura. A certidão de óbito do Geraldo. Meus documentos. Ele analisou com calma. E então ele olhou para mim com um meio sorriso. Disse que eu podia ficar tranquila, que ninguém ia tirar aquela casa de mim. Eu não entendi. Ele explicou. Quando Geraldo fez a escritura, ele tinha colocado uma cláusula de usufruto vitalício no meu nome. Isso significa que eu tinha o direito de morar naquela casa até o fim da minha vida, mesmo que a propriedade fosse do Daniel, mesmo que ele fosse o dono no papel. Ele não podia me tirar dali, não podia vender sem o meu consentimento, e qualquer venda feita sem a minha autorização seria completamente nula, inválida, sem valor nenhum. Eu não sabia disso. Geraldo nunca tinha me explicado direito, só tinha dito que eu estava protegida, que podia ficar sossegada, que ninguém ia me tirar de casa. Eu achava que ele estava sendo carinhoso, não sabia que ele tinha de fato me protegido na lei. Aquele homem, mesmo depois de morto, ainda estava cuidando de mim. O tabelião me orientou, disse que eu precisava notificar formalmente o Daniel, que eu precisava deixar claro que a venda era ilegal, que eu ia tomar as medidas cabíveis. Ele me indicou um advogado da Defensoria Pública, uma mulher jovem, competente, que pegou meu caso com seriedade. Ela redigiu uma notificação, mandou para o Daniel, para o corretor, para a imobiliária, deixando tudo muito claro. Aquela casa não estava à venda. Qualquer negociação seria crime. Daniel apareceu 3 dias depois, bateu na porta com força. Eu abri. Ele estava vermelho de raiva. Jogou o papel da notificação na minha cara. Gritou que eu estava sendo ridícula, que aquela casa era dele, que o pai tinha deixado para ele, que eu não tinha direito de atrapalhar a vida dele, que ele precisava daquele dinheiro, que eu era egoísta, velha, teimosa, que ia morrer sozinha ali. Eu deixei ele falar, deixei ele gritar, deixei ele despejar toda aquela raiva, aquela decepção, aquela falta de respeito. E quando ele terminou, ofegante, eu olhei nos olhos dele e disse, com a voz mais calma que consegui: "Você não vai vender essa casa, Daniel. E sabe por quê? Porque seu pai me protegeu. Ele sabia que um dia eu poderia precisar. E ele estava certo." Daniel ficou em silêncio. A Jéssica, que estava atrás dele, tentou intervir. Disse que eu estava sendo manipulada, que o advogado só queria me enganar, que eles tinham direito àquele patrimônio. Eu respirei fundo e disse: "Vocês têm direito, sim, quando eu morrer. Mas enquanto eu estiver viva, essa casa é minha, e vocês vão ter que respeitar isso." Foi a primeira vez na vida que falei daquele jeito com meu filho, firme, sem medo, sem culpa. Ele saiu daqui aos berros, disse que eu ia me arrepender, que ele nunca mais ia pôr o pé ali, que eu ia morrer sozinha e abandonada. Eu fechei a porta e chorei. Chorei muito, mas não de fraqueza. Chorei de alívio, porque eu tinha me defendido, porque eu tinha escolhido a minha dignidade. Os dias seguintes foram duros. Eu esperava que Daniel voltasse, que pedisse desculpas, que entendesse. Mas ele não voltou. O anúncio da casa saiu do ar. A imobiliária encerrou o processo. O corretor me ligou pedindo desculpas
dizendo que tinha sido enganado também. Eu aceitei. Não tinha raiva dele, só do meu filho. As semanas viraram meses. Daniel não dava notícias. Os netos pararam de vir. Jéssica bloqueou meu número. Eu fiquei sozinha de novo. Mas era uma solidão diferente. Era uma solidão com dignidade. Eu não tinha perdido minha casa. Não tinha perdido meu lugar no mundo. Tinha perdido um filho, sim. Mas tinha encontrado algo que eu nem sabia que tinha perdido antes. O meu próprio respeito. Comecei a frequentar a igreja de novo. Fiz amizades novas. Entrei num grupo de costura. Voltei a cuidar do jardim. Pintei a sala. Troquei as cortinas. Arrumei o quarto. Aquela casa voltou a ser minha. De verdade. Não só no papel. No coração. Um dia, quase um ano depois, recebi uma ligação. Era Daniel. A voz estava diferente. Mais baixa. Mais cansada. Ele disse que precisava conversar comigo. Eu hesitei, mas aceitei. Ele veio sozinho. Sentou na mesa da cozinha. Ficou em silêncio por um tempo. Então começou a falar. Disse que tinha errado, que tinha se deixado levar pela pressão da Jéssica, pelas dívidas, pela ganância, que tinha esquecido quem eu era, o que eu representava. Disse que sentia muito, que não esperava perdão, só queria que eu soubesse que ele entendia, que ele tinha sido um péssimo filho. Eu ouvi tudo. Não chorei, não me joguei nos braços dele, só escutei. E quando ele terminou, eu disse: Daniel, eu te amo, sempre vou te amar. Você é meu filho, mas o que você fez comigo foi covarde, foi cruel. Você tentou me tirar o único lugar que eu ainda tinha no mundo. Tentou me apagar. E isso eu não esqueço. Posso perdoar, com o tempo, mas esquecer não. Ele chorou. Pediu para voltar a me ver. Eu disse que ele era bem-vindo, mas que as coisas tinham mudado, que eu tinha mudado. Ele aceitou. Saiu daqui cabisbaixo. Depois disso, ele voltou algumas vezes, sempre sozinho, sempre educado, sempre respeitoso. Não voltamos a ser como antes, e acho que nunca vamos ser. Mas existe um respeito agora, um limite, e isso, para mim, é suficiente. Hoje, quando olho para essa casa, eu vejo mais do que paredes e móveis. Eu vejo a minha história, vejo o Geraldo, vejo cada sacrifício, cada sonho, cada conquista. E vejo também a minha força, a força que eu não sabia que tinha, a força que me fez dizer não, a força que me fez escolher a minha paz. Se você está ouvindo isso agora e já passou por algo parecido, saiba que você não está sozinha. Ser mãe não é ser saco de pancada. Amar não é aceitar desrespeito. E cuidar de alguém não significa abrir mão de quem você é. Respeito não é favor, é direito. E a gente tem que lutar por ele, mesmo quando dói. Principalmente quando dói. Deixe seu like se essa história te tocou de alguma forma. Se inscreva no canal se você quer ouvir mais histórias reais como essa. E escreva nos comentários: eu escolho minha paz. Porque no fim, é isso que importa. Não o dinheiro, não a casa, não os bens, mas a paz de olhar no espelho e reconhecer quem você é e saber que você merece respeito. Sempre. Eu sou a Dalva, tenho 72 anos e essa é a minha casa. Ninguém vai tirar ela de mim.